Olá, bom dia. Meu nome é José Fernandes e eu gostaria de conversar com vocês sobre o modo como nós avaliamos o pensamento do paciente quando ele entra no consultório. O que a gente deve prestar atenção? Que às vezes, muitas vezes, nós observamos com inúmeras características que não são conversadas no consultório, mas na cabeça do médico, ele está avaliando todas essas situações. Então, como é que nós avaliamos o pensamento do paciente? Então, existem três características que nós temos que avaliar três características do pensamento que nós temos que avaliar. Então, o pensamento nós avaliamos em relação à forma do pensamento, nós avaliamos em relação ao curso, ou seja, o fluxo do pensamento e também o conteúdo. Em relação à forma, é o seguinte: o pensamento normal, quando você conversa com uma pessoa, você fala um assunto, vou exemplificar que fica mais fácil. Encontrei com o pai de um aluno e cheguei lá, comecei a conversar, porque o seu filho esse semestre, ele foi maravilhoso, ele foi generoso com os colegas, ele ajudou dentro de sala, não fez bagunça e tal. Aí, esse é o fluxo do pensamento normal, certo? Então, o conteúdo do pensamento, a forma do pensamento, tá legal. Então, as ideias, elas seguem uma linha, joia? Pode ser que no meio dessa conversa, eu lembre que tenho que comentar com ele sobre a professora de aula particular. Então, mas se eu falo assim, mas e aí nós temos que conversar sobre a professora de aula particular e tal, porque está acontecendo isso com o seu filho, tem que ajustar essa situação. Ou seja, mesmo eu trocando de assunto do aluno na escola para o aluno na aula particular, existe um link que associa um conteúdo com o outro conteúdo. Então, eu tenho um link de acesso, né? Então, o pensamento, essa forma do pensamento, as ideias se seguem de uma maneira regular, tá? Ótimo. Aí, o que acontece? Qual é o próximo passo? Só que existem alguns pacientes que eles têm um afrouxamento do nexo de associação. O que é, na realidade? Existe uma variação na hora que o paciente vai formar os pensamentos. Aí ele começa assim: olha, hoje eu fui almoçar com fulano de tal, mas também eu passei no exército, mas também eu passei, eu estou percebendo que o meu chefe está querendo me mandar embora, a fulano de tal está me perseguindo, mas que eu vim aqui numa função divina. Então, ou seja, o pensamento dele vai mudando de assunto sem gerar um link nessa conversa. Então, o paciente ele tem um afrouxamento de nexos associativos. Então, há uma mudança nesse conteúdo do pensamento. E é muito importante ver se há fuga de ideias. A fuga de ideias é essa mudança drástica de quadros. Eu vou para um lado, depois falo de outra coisa, depois falo de outra coisa, falo de outra coisa, mesmo que não haja uma sequência, certo? Então, existe o afrouxamento de nexos associativos, um afrouxamento da sequência de pensamentos, dos conteúdos dessa sequência de pensamento, tá? Então, isso nós acabamos de falar é da forma do pensamento, como a linha de ideias se segue num contexto geral, tá? Agora nós vamos falar sobre o curso do pensamento. O curso do pensamento é como essas ideias elas vão evoluindo. Se tenho um pensamento normal, ou seja, eu vou falando concadenadamente cada palavra, cada estrutura, reconhecendo as ideias e falando do modo que todo mundo entenda, ou eu tenho taquipsiquismo, onde eu falo exacerbadamente como se fosse no quadro maniforme, a pessoa que tem transtorno bipolar, que fala muito rápido, ou tem o bradipsiquismo, que a pessoa fala lentamente, e isso acontece muito no paciente que tem esquizofrenia, vamos dizer, em estado catatônico, às vezes ele chega até a falar, ser monossilábico. E existem aqueles pensamentos onde a pessoa tem um bloqueio de pensamento.
ele está conversando com você, de repente ele esquece tudo que está pensando e ele fala assim, ó, alguém roubou meu pensamento, entende? Então, esse aí é o curso, é o fluxo do pensamento, tá? Agora nós vamos avaliar o conteúdo desse pensamento. Esse conteúdo, nós estamos falando em relação ao juízo de realidade. Se eu estou falando do seu filho na escola, eu sou o professor do seu filho, e eu estou falando sobre ele, como ele está na escola, se ele está obediente, se ele está fazendo as tarefinhas direitinho, se ele está tirando nota boa, se o que ele está fazendo na escola é coerente com o que está acontecendo em casa. Isso aí é o seguinte, nós temos juízo da realidade em relação à temática, o tema da nossa conversa. Porém, alguns pacientes, eles podem ter uma ideia meio misteriosa, meio mística, achar que veio ao mundo em relação a alguma ordem divina, ou ele está sendo controlado por alguém, ou ele exerce controle sobre algo, ou às vezes está sendo perseguido por alguém, entende? Então, toda essa questão mística, religiosa, ou de controle, ou de perseguição, isso faz parte da temática do pensamento, então da avaliação do conteúdo do pensamento, e isso também está inserido na nossa avaliação sobre o pensamento do paciente. Olha que interessante, então tem muita coisa que eu vou passando devagarzinho para vocês, de tudo aquilo que a gente observa no paciente no consultório, e essa é uma das coisas que é a avaliação da estrutura do pensamento do paciente. Um grande abraço, curtam esse vídeo, compartilhem.